Senhora presidente, eu vou declinar de falar em meu nome, eu vou falar em nome daqueles que quase não falam. Tá ótimo. O jornal A Gazeta de domingo fez uma matéria sobre a questão das participações populares. No dia 18 de maio desse ano, nós apresentamos aqui uma proposta de emenda constitucional, que já está na Procuradoria, fazendo alterações no artigo 69 da Constituição Estadual, que diz aqui sobre a iniciativa popular. A matéria até não fez referência ao artigo, e ela ficou, de certa forma, incompleta, porque a Constituição já fala sobre isso e tem novidades, e nós estamos fazendo essa proposta aqui, acrescentando outra novidade. O artigo 69 da Constituição diz o seguinte: da iniciativa popular. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição, devidamente articulados e subscritos por, no mínimo, 1% do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos 5 municípios, com o mínimo de 2% dos eleitores de cada um dos municípios. Esse é o texto puro e simples. O deputado Gilcim Lopes apresentou uma emenda que foi aprovada e já faz parte da Constituição, que democratiza mais esse quadro, uma vez que a emenda constitucional estabeleceu o texto original, submeteu aos projetos de iniciativa popular as pessoas terem que fazer abaixo-assinado e sair rodando pelo estado afora para poder concretizar essa iniciativa. E a lei acabou ficando de forma muito difícil para que uma emenda popular, de iniciativa popular, tramitasse nessa casa. O deputado Jussim propôs e a Assembleia aprovou o parágrafo único, que diz o seguinte: as proposições de iniciativa popular poderão ser subscritas por meio eletrônico através da rede mundial de computadores à internet. Então, isso transformou em você poder recolher essas assinaturas via internet para facilitar a coleta de assinaturas e facilitar o processo legislativo. Mas nós, estudando a matéria, entendemos que mesmo tendo facilitado com a coleta de assinatura eletrônica, o projeto precisava ter uma definição na Constituição da tramitação, porque a experiência ensina que da Constituição de 88 para cá, os processos de iniciativa popular acabam ficando, por falta de regulagem na lei, ficam nos escaninhos das assembleias da Câmara Federal e do Senado, porque eles não têm rito de caminhamento dentro da casa. Então, a nossa emenda propõe exatamente o quê? Que seja feito, acrescido o parágrafo 1º, que é: os projetos serão discutidos e votados no prazo máximo de 90 dias, garantida a defesa em plenário por um de seus 5 primeiros signatários. Parágrafo 2º. Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, desde que respeitado o prazo do parágrafo anterior, o projeto estará automaticamente inscrito para votação na sessão seguinte, na mesma legislatura ou na primeira sessão da legislatura subsequente. Então, esses 2 parágrafos, eles definem que as matérias de iniciativa popular, elas já com a lei atual, da Constituição atual, permitindo que a coleta de assinaturas seja eletrônica, pela rede mundial de internet. E tendo uma definição de prazo aqui na casa para tramitar, essas matérias vão conseguir chegar a algum ponto de aprovação ou não, mas pelo menos vão ser colocadas em pauta, porque a Assembleia passa a ter 90 dias para apresentar a votação, e se a legislatura encerrar, não vai para o arquivo, mas já entra na cabeça de pauta na legislatura seguinte ou na legislatura subsequente. Então, essa matéria, ela fica definida com relação ao assunto que nós estamos
entendendo que é necessário que seja dado à iniciativa popular um direito de participar da Casa Legislativa, das leis do Estado. E ontem a gente falava aqui sobre democracia, e a democracia brasileira tem uns lados hilariantes, que é que o pessoal da esquerda não quer que vote aquilo que eles entendem que são contra os pensamentos progressistas, mesmo que a população deseja. E o pessoal da direita também age da mesma forma quando as suas convicções estão sendo atingidas, eles começam a fazer manobra regimental para não aprovar. E a população nunca é ouvida. E fazia referência à questão da maioridade penal. Hoje, por exemplo, se nós definirmos aqui, e como está definido hoje na própria Constituição Federal, um projeto de iniciativa popular pode representar o pensamento da população e ele tendo sido definido prazo de votação para que não seja apenas uma iniciativa da população e o processo vai para os poderes legislativos e acaba indo para os escaninhos e mantido no arquivo sem apreciação. Porque o parlamento brasileiro passou a não representar mais o povo. Porque o parlamento brasileiro passou a discutir intelectualidade e opiniões e fazer lei de acordo com os grupos políticos e econômicos que estão dominando o país. E não existe mais partido. O último que existiu foi o Partido dos Trabalhadores, que faz proposta para defender o interesse popular. Hoje os partidos discutem no Congresso exatamente os interesses ideológicos de cada partido e não da população. E esse processo de iniciativa popular passa a ser uma alternativa da população começar a ter direito de se manifestar para mudar esse estado de coisa que atinge diretamente o interesse coletivo e o interesse popular. Se nós tivéssemos hoje aqui, deputada Janete, com certeza, um projeto de iniciativa popular para acabar com esse sistema de radar e de guincho, a população assinaria quase que 80% da população. Porque essa lei ninguém sabe de onde partiu, nem quem mantém essa lei aqui no Espírito Santo. Quem mantém essa lei é o governador do Estado. E as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, é que mantém essa proteção para poder explorar a população sem ouvir ninguém. Você não tem direito de ir e vir com o seu patrimônio adquirido, porque hoje o Estado concedeu direitos a terceiros de poder explorar o seu direito de trabalhar ou de andar na condução que você comprou com o suor do seu trabalho. Então, a quem atende isso? A quem atende essa lei de ter um Código Nacional de Trânsito totalmente punitivo, totalmente objetivando cobranças, totalmente querendo inserir mais taxas em cima do dia a dia do capixaba e do brasileiro. Recebemos hoje aqui, foi lido o regime de urgência, de um projeto do governo que vem baixar a taxa de carteira de habilitação. E a gente pensava que era uma redução significativa. É uma redução hilária. Porque passar de 180 para 150 é a mesma coisa que falar que todo mundo é uma cambada de bobo. Porque baixar essa taxa seria passar essa taxa para no máximo 5% do valor do salário mínimo. Qual o sentido que tem você pagar R$150 de uma taxa para tirar a carteira de motorista, que é um documento que ele podia ser até cedido de graça? Porque isso faz parte do controle do Estado. Como é que o Estado quer que você tenha um documento para poder se identificar, para poder comprovar que você está habilitado, e você tem que pagar os valores absurdos que eles cobram? Não é, talvez, pensando no professor Magés, que é altamente remunerado como professor nesse país, que ele tem condições de pagar R$180. Mas pensa no trabalhador que usa a moto para poder trabalhar, que usa o carro para poder vender churrasco. Pensa na pessoa que tem um carro que mal vale R$2.000. Então nós acreditamos que essa taxa é nada mais, nada menos do que uma forma faminta do Estado
de arrecadar de qualquer maneira para manter o seu luxo, manter o seu gasto público, que é exagerado, principalmente no custeio. O Estado precisa de colocar em cima da população aquilo que ele precisa de dinheiro para manter o seu custeio, manter o seu gigantismo na área da despesa pública.